A graça e a paz do nosso Senhor e eterno Salvador Yahushua, o Mashiach Yeshua, o Filho do eterno Adonai, o nosso glorioso Yahvé, o Deus da provisão, glorioso Jeová Rafá, o Deus que cura. Santo é o Senhor. Aqui, pastor Tenório, louvado seja o Senhor. Descendo aqui do monte, estava em orações. Como todos podem ver, descendo do monte. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém? Deus seja louvado. É forte, irmãos. Quando eu estava subindo ao monte, passando pela rodovia a pé, vinha uma pessoa ao meu encontro, na minha direção, e eu andando na direção dessa pessoa. E ali o Senhor falou forte comigo, não é? E eu disse assim: Senhor, é para eu pregar para ela o Evangelho? E o Senhor olhou e o Senhor me ministrou e falou comigo: só dê bom dia. E apenas dei bom dia. Mas antes de eu me aproximar da pessoa e dar o bom dia, o Senhor me mostrou algo profundo, no profundo, né, das pessoas, com aquela pessoa e nas pessoas do mundo, né? E alguns também que estão dentro da casa de Deus, que se converteram, viveram o primeiro amor, mas hoje não está mais no primeiro amor, né? Estão longe dos caminhos do Senhor. E o seu desfile, está vendo? Eles estão afundados, aprofundados em seus pecados, em suas iniquidades, e não me querem, por mais que o meu evangelho seja pregado. É fato que um ou outro vai receber, não é? A quebrantar o seu coração e entender o reino e Deus fazer a grande obra da salvação, não é? Mas eu notei e percebi, e Deus me fez perceber na fisionomia daquela pessoa, que ela tremeu quando ela olhou para mim e viu a Bíblia nas minhas mãos. As pessoas tremem quando veem a Bíblia na mão do Filho de Deus, do servo de Deus, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Porque muitos evangelhos, falsos evangelhos, são pregados. Agora o verdadeiro, que ensina a se arrepender dos seus pecados, de suas iniquidades, e ir para o céu, para o reino eterno, e se tornar santo, justo na presença de Deus, pela justiça de Deus, não é sua e nem minha. Esse ninguém prega, não é? Onde fala: arrependei-vos dos vossos pecados, enquanto há tempo, porque é chegado o reino de Deus. Então, essa é a palavra. O evangelho está sendo pregado, não vai ter desculpa naquele dia. Então aquela pessoa tremeu, quando eu dei bom dia para ela, ela estremeceu a base. Não é que ficou com medo porque eu era alguma coisa, não. Porque ficou com medo, ficou tremendo, porque o que está nela, as trevas não aguentam a luz. Mas que Deus tenha misericórdia dessa alma, e que essa alma venha ouvir o evangelho e ser salva. Mas eu apenas obedeci ao Senhor. Em João 14, capítulo 6, está escrito, quando Yahushua, Yeshua, o Filho do eterno Jesus Cristo, esse sim, Jesus Cristo, judeu, grande profeta, disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém jamais conhecerá a Deus se não for por Jesus Cristo, se não for por Mashiach Yeshua. Ninguém conhecerá o verdadeiro evangelho. Não adianta. O único intermediador, intercessor, libação perfeita, eterna, santa, invisível, que é intermediador entre Deus, Adonai, o Criador, a igreja e os homens da terra, é o próprio Cristo. Ponto final. Não tem ninguém que possa ser intermediador e intercessor. Não há Maria, nossa irmã Maria, não é Pedro, não é João, ninguém. O Cristo vivo, invisível. Porque assim está escrito nas Escrituras. A libação perfeita eterna. Não adianta. Não é aquele ou aquela objeto religioso manipulado por mão de homens, que tem olhos e não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem pernas, mas não andam. Esses precisam que os carreguem. Não é essas coisas, não é esse falso evangelho, é o verdadeiro evangelho, o Cristo invisível, conforme está nas Escrituras. O verdadeiro,
que o próprio Deus, na figura de Cristo, se fez no ventre de Maria e se gerou e passou por todo o processo, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Essa é a palavra. Aqui, pastor Tenório, é a verdade. Eu não tenho medo de pregar a verdade do Evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que esses que estão nessa cegueira religiosa, espirituais, os seus olhos venham ser abertos, acesos para o reino de Deus, para os céus, para o verdadeiro Evangelho, e que abandone suas iniquidades, seus pecados, suas idolatrias, suas bruxarias, suas feitiçarias, que abandonem e venham servir o verdadeiro Deus enquanto há tempo, porque naquele grande dia todos irão prestar conta. Os que estão em Cristo, nenhuma condenação há, diz as Escrituras, mas os que não estão descerão ao inferno se não receber Jesus Cristo como Salvador. Essa é a palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Evangelho de Deus alcance vocês. Ouça a voz do profeta, do verdadeiro Evangelho, para ser salvo.